Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai ver uma nova ferramenta de inteligência artificial para criar projetos web, né? Então, essa ferramenta em particular, né, criou-se um hype muito grande pela qualidade do código que é gerado com a saída do prompt, né? E o nome dessa ferramenta é a Bolt.new. Essa ferramenta, ela tem uns resultados bem interessantes. Eu já fiz alguns testes com essa ferramenta e confesso que os resultados foram satisfatórios. Eu testei com uma aplicação simples, React, e comecei a pedir integrações, que essas integrações vieram aí, né, muito bem organizadas. Então agora, né, pulando para a tela do Bolt.new. Então o endereço é https://bolt.new. Então lá quando você acessa pela primeira vez, você vai ver essa telinha, né, e ela vai perguntar, né, o que vamos construir hoje. O prompt em particular, né, a gente vai incluir aqui, né? Eu fiz os testes, eu escrevi esse prompt em português e esse prompt em português no final foi traduzido para inglês e as respostas vieram em inglês. Mas daí você pode fazer isso, depois usar um tradutor para entender o resultado. Como também você pode fazer a primeira entrada em português e depois eu vou mostrar uma dica, né, que vai ser melhorado esse prompt e daí quando ele faz a melhora desse prompt, ele converte para o inglês. Esse primeiro botão aqui que a gente tem dentro do prompt é se eu quiser enviar um arquivo. Ele pode ser um arquivo de imagem, pode ser algum arquivo de texto com algumas instruções de como você quer construir esse app. Um teste que eu fiz anteriormente, né, eu peguei simplesmente desenhei um wireframe aqui, esse é o wireframe lindo, né? E pedi para ele construir uma aplicação em cima desse wireframe e ele fez, né, perfeitamente a estrutura que eu pedi. E além disso, né, fora daqui, a gente tem alguns templates básicos, então quando a gente clica ele já vai gerar, ou nesse caso, né, ele já tem um template pronto, né, de um blog com Astro, como também uma aplicação com Native Script e outros itens como documentação com WordPress, e aqui ele também fala, né, as stacks favoritas. Então, por exemplo, aqui eu vou dar uma ideia. Então, no caso aqui, né, eu escrevi um prompt em português, né, eu quero fazer uma aplicação para acompanhar a rotina do meu pet, e essa aplicação será escrita em React e TypeScript, e a aplicação teremos uma homepage onde será incluída a foto do meu animal, como o humor e atividades que eu fiz naquele dia. Então, basicamente vai ser o diário do meu pet. Né? E daí a gente pode ir diretamente nesse prompt e utilizar isso, mas tem um botão bem interessante aqui, que é esse botão de Enhance Prompt, né? Melhoria do prompt. E quando eu faço um clique neste botão, ele vai melhorar as informações que eu passei. Então, por exemplo, aqui, né, ele já fez a tradução e daí ele traz mais informações, como também dá um passo a passo do que deve ter nessa aplicação. Então aqui ele fala, né, continua com a história de um aplicativo para monitorar a rotina do meu pet com o React e TypeScript. Então na homepage vai ter, né, uma imagem do meu pet, como também o Mood Tracker, né, que vai ser o humor do meu animal, e também eu vou registrar atividades diárias do meu pet. Então vamos deixar assim, e daí ele ainda tem no final, ele fala, né, essa interface tem que ser clean, user-friendly e tem que ser fácil de monitorar essas informações. E daí quando eu pressiono Enter, ele vai analisar esse prompt e daí ele vai entrar no modo de desenvolvimento, onde do lado esquerdo a gente tem o prompt que está sendo gerado, daí ele vai fazer essas ações com passo a passo, vai instalar todos os pacotes, como também do lado direito tem uma IDE, onde ele vai gerar os arquivos e componentes da aplicação, né? Tudo que é necessário para essa aplicação rodar. Então, esse código vai rodar e ele vai instalar os pacotes, e quando ele finalizar esse processo, então ele está listando os componentes que ele está criando, e depois quando ele termina todas essas tarefas, daí ele vai exibir um preview da aplicação. Então, muitas vezes o que acontece, pode ser que esse preview ele vai rodar sim ou não. Então, se ele não rodar, o que a gente pode fazer é, a gente pode pedir para ele regerar a aplicação e dizer que tem um erro. Mas aqui no caso, rodou perfeitamente. Então, a gente tem a imagem do pet, a gente tem um íconezinho, né, para tirar foto, e tem o nome do pet, tem a idade dele, perfeito. E daí a gente tem o humor, né, o humor daquele dia, como também as atividades diárias, simplesmente com aquele prompt que a gente gerou. E daí o que é que a gente tem mais? Eu posso, né, continuar a conversa, pedir mais ações, né, especificar. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu quero um header
Então, no caso aqui, eu pedi para ele adicionar um header com o nome da aplicação, né, que é Palm Tracker. Né? Eu criei aqui esse nome do nada. E eu também pedi para ele utilizar na cor do header uma cor roxa, meio clara, né, um light, aqui, não um light, mas um light purple, um roxo meio claro, e usar essa cor como o tema da aplicação. Então, com isso, né, quando eu faço essa execução, ele vai regerar o código e vai voltar para a parte de edição, vai criar meio um tema, né, com um roxo, né, e vai reescrever todo o meu código, isso, né, de forma bem rápida. E tem algumas informações aí que ele deixou, né, com um padrão, né, simplesmente para visualização, mas depois a gente pode pedir também para ele criar uma tela, onde essa tela a gente vai registrar essas informações. Mas aí vamos esperar o resultado desse primeiro prompt. Então aqui no resultado, né, ele não carregou ainda, possivelmente tem algum erro. Nesse caso aqui, né, ele tem esse syntax error, né? Ou então eu vou pedir para ele corrigir esse problema para ver se ele consegue, né, destravar esse problema. Daí ele volta para o código, começa a reanalisar o código e começa a regerar essas informações. Então isso, né, normal, sempre acontece, ainda mesmo assim, né, ele não conseguiu gerar, então vou lá novamente pedir para ele corrigir esse problema. Ok, então agora sim, né, depois de algumas interações, a gente teve aí uma nova versão. Então, como eu pedi, com a cozinha roxa, tem um Palm Tracker lá, e a gente tem aqui a foto do animal, como também o humor dele, como também algumas atividades. Então a interação com essa aplicação é muito interessante. E isso, né, tudo dentro da conta básica, né, da conta gratuita. Isso totalmente gratuito. Então aqui a gente tem um preview. Se eu quiser, eu posso ter todos os códigos aqui. Então tem uma parte de componentes onde ele inclui todos os componentes lá bem organizadozinho. Então a gente tem também a parte do package.json, né, de todos os pacotes que ele utilizou para criar essa aplicação. Se a gente quiser, por exemplo, continuar essa interação, a gente vai conseguir até chegar no limite diário de 41.000 tokens, né? Tem um limite para ser gerado aí por dia, ok? Mas aí, se eu quiser, né, passar esse limite, aí eu posso assinar, e para a gente assinar vai ter alguns valores. Então, no caso, né, aquela é a conta gratuita, né? Se eu quiser ir na conta paga, a gente aí tem um limite de 10 milhões de tokens para $20 mensais, 26 milhões de tokens para $50 mensais, e aí esse valor vai incrementando, ok? Mas tá aqui a aplicação com React. Se eu quiser adicionar mais informações, então se eu quiser adicionar telas, eu posso incluir, por exemplo, se eu quiser adicionar uma estrutura de login, então, por exemplo, eu posso pedir também para fazer uma estrutura de login, mas isso tudo a gente vai trabalhar aí nos próximos vídeos. E o que mais tem interessante, né? Daí ele gera uma URL única, depois você pode revisitar essa aplicação, como também você tem o seu histórico, né? Então, por exemplo, eu estou aqui logado e eu consigo ver o histórico das aplicações que eu criei na minha sidebar, como também eu consigo fazer o deploy dessa aplicação e outras pessoas conseguem testar essa aplicação. E daí, quando eu clico no deploy, né, ele vai fazer o deploy dessa aplicação na plataforma Netlify. E depois que ele faz esse deploy, ele gera uma URL com essa aplicação. Então aí, né, fica visível externamente, qualquer pessoa pode acessar essa aplicação, que é uma parceria entre a empresa que faz a Bolt.new e a Netlify. Então eles utilizam, né, essa estrutura serverless da Netlify para fazer o deploy dessas aplicações. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou, né, voltar nessa aplicação nos próximos vídeos e a gente vai adicionar mais recursos aí, como por exemplo, integração com inteligência artificial, armazenamento, banco de dados, entre outras funcionalidades. Então, para mais vídeos como esse, né, é só me seguir. Eu vou aqui agora definir uma meta, né? Eu quero, para a gente chegar no final do ano, com 4.000 assinantes. Então, por favor, se você ainda não assinou o canal, assine o canal para ter acesso a mais conteúdo como esse. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!